Comece bem. Irmãos, hoje a gente encerra essa série. A ideia da gente iniciar, né? Ainda estamos no início, fevereiro já está indo e o ano vai voando, mas ainda é tempo da gente começar. Se ainda não está no gás, se ainda não está com ânimo, se ainda está vivendo situações difíceis, sempre a palavra de Deus, ela nos encoraja, sempre a palavra de Deus, ela traz fôlego para a gente, traz renovo, traz esperança, traz alegria em meio à dor. Por isso a ideia da gente começar bem. Hoje a gente encerra, e eu convido você a ler comigo para essa última mensagem da série, 1 Coríntios capítulo 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, a gente vai ler do verso 24 até o 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Amém? Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, hoje eu falo contigo e comigo também, que o bom da gente pregar é que a palavra de Deus vai falando aos nossos corações. O meu tema hoje é correr para ganhar. Correr para ganhar. Dá mais um clique, por favor. Esse cidadão aí é Vince Lombardi. Ele já é falecido, foi um técnico de futebol americano. Acho que todo mundo conhece esse esporte, o futebol americano, aquele esporte suave, né? De pouco contato, de pouco atrito, né? Para quem não entende, a primeira vez que vê, fala: meu, esses caras estão jogando ou estão brigando? Porque é um querendo defender o seu time. E esse Vince Lombardi, ele foi um treinador, e ele foi um treinador de destaque. E uma das frases que marcou, que ele deixou registrado e que as pessoas lembram, é a seguinte: vencer não é tudo, mas dar tudo de si pela vitória é a única coisa que importa. Vencer não é tudo, mas dar tudo de si pela vitória é a única coisa que importa. O Vince Lombardi é o seguinte: no futebol americano, a final é chamada Super Bowl. Se você já ouviu alguma reportagem, quando chega a final é um grande evento, é um espetáculo, e é chamado Super Bowl. E o troféu que é entregue tem o nome em homenagem a este homem, Vince Lombardi. Esse homem, apesar de essa ser uma das frases mais conhecidas dele, dizer que vencer não é tudo, mas dar tudo de si pela vitória é a única coisa que importa, ele não ficou conhecido apenas por isso. Ele ficou conhecido pela sua dedicação à excelência e também pela sua dedicação à sua fé. Ele era um cristão católico, mas ele era dedicado, ele acreditava nos seus princípios. Ele acreditava e ele seguia os seus princípios, os princípios da palavra de Deus. E dizem que quando ele ganhou no Super Bowl, há um anel muito bonito que os campeões ganham, e no anel dele ele mandou escrever essa frase: vencer não é tudo,
É a única coisa. Em alusão a esse texto que nós lemos, vocês não sabem que aqueles que correm, apenas um vence? Então, queridos, hoje quando eu falo sobre correr para ganhar, eu estou falando da gente como servos do Senhor, e o apóstolo Paulo tinha isso muito claro em sua mente, de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. São palavras do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa assim em ser vencedor, e aqui Paulo está dizendo, de todos os que correm, de todos os que competem, apenas um ganha. Quando a gente está falando do Evangelho, nós estamos falando da nossa vida, e nós não estamos competindo uns com os outros, mas nós estamos olhando para Jesus, o nosso alvo, e cabe a cada um de nós sermos vencedores nele. Então, vencer não é tudo, no contexto do que o mundo diz, no contexto do que algumas ideias que estão aí fora, algumas ideias do mercado, algumas ideias de competições por uma vaga, por puxar um tapete do outro. Vencer não é isso, mas dar tudo de si para ser vencedor. E quando isso, se a gente pensa com relação ao Evangelho, dar tudo de nós, irmãos, é o que nós devemos fazer. Paulo está falando aqui dos seus direitos como apóstolo. Esse capítulo 9, ele começa falando do seu direito de ter um salário, do seu direito de receber por aquilo que ele fazia em prol do Evangelho. E ele vai falando disso, ele olha, mas eu não fui pesado para vocês, porque eu não prego o Evangelho por opção, eu prego porque eu sou obrigado, é o meu chamado. A corrida cristã, queridos, que nós que nos entregamos a Jesus, fomos inseridos e estamos nessa corrida, não é uma escolha, você foi escolhido por Deus, então nós não temos a opção de correr de qualquer maneira. Então, quando a gente fala assim, eu quero começar bem, o nosso slide de título dessa série é uma pessoa ali posicionada para aquela corrida. E quando o tiro é dado, quando é dado o start, eles correm com toda a velocidade. E Paulo ele segue dizendo, olha, eu sou livre. Eu prefiro morrer do que alguém me privar desse privilégio, dessa missão que me foi dada, de pregar o Evangelho. Eu tenho um alvo, eu tenho um porquê, eu tenho uma necessidade. E aí, ele vai fechar essa fala dele com esses versos que a gente acabou de ler. Vocês não sabem, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Começar bem, dar o máximo de si, se entregar, se desenvolver. É isso que nós estamos falando desde janeiro. É nisso que nós estamos pensando, irmãos, porque Deus não merece menos do que o nosso melhor. O nosso melhor para o Senhor é pouco diante daquilo que Ele nos dá. O nosso melhor para o Senhor é pouco diante daquilo que Ele nos deu em Jesus. O nosso melhor para o Senhor é pouco diante das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Nós estamos aqui, eu gosto sempre dessa figura. Você não tem, e eu também, não temos uma fatura no fim do mês. Você consumiu tantos metros cúbicos de oxigênio. Nós estamos vivos. E o nosso melhor a Deus tem que ser em gratidão. Por isso começar bem, com vontade. Hoje eu falo com você sobre a importância da gente assumir a nossa posição de vencedor. Então eu olho para esse texto e eu trago 3 pontos, obviamente, para você e para mim, para a gente fechar essa série refletindo. A primeira coisa, queridos, que eu queria dizer para você é: mantenha a mentalidade de um vencedor.
Mantenha a mentalidade de um vencedor. Irmãos, isso não é papo de coach, porque a palavra de Deus fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que Cristo venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós que nos entregamos a Ele, nós já estamos com Ele. Nem a morte para a nossa vida, irmãos. Se nós não chegarmos às nossas casas após acabar esse culto, nós não perdemos, nós ganhamos, pois vamos estar com Jesus. A derrota a morte só é uma derrota quando as pessoas não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, manter a mentalidade de um vencedor é manter uma mentalidade de quem serve a Deus. Mantenha a mentalidade de um vencedor. Sabe por quê, queridos? Porque o culto acaba. Segunda-feira é outra realidade. Eu não sei se amanhã você vai folgar ou vai trabalhar, mas segunda, a vida é ao vivo. Ontem estávamos lá no acampamento falando para os adolescentes, um culto maravilhoso, mas o culto acaba. Daqui a pouco os retiros espirituais acabam e a gente volta para a vida, mas a mentalidade, se está em Jesus, não importa se é domingo, não importa se é segunda, não importa se é terça, não importa se eu estou com as minhas contas pagas ou se eu estou lutando, a minha mentalidade é: Jesus está comigo, então Jesus é o mais que vencedor, então eu também sou vencedor. Sabe por quê, queridos? Porque, irmãos, como que a gente pode, eu tenho dito, talvez os irmãos me achem muito empolgado, eu não sei como que os irmãos me veem em alguns momentos. Eu já fui muito para baixo, irmãos, mas graças a Deus Jesus tem transformado meu coração. Porque como é que a gente pode, como crentes em Jesus, certos da presença dEle, certos da bênção dEle sobre nós, o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Irmãos, não somos nós que corremos atrás das bênçãos, são as bênçãos que vêm atrás de nós. Como que a gente, tendo uma consciência dessa, a palavra de Deus falando tanto ao nosso coração, como que a gente como cristão tem uma mentalidade derrotada, irmãos? Satanás é um mentiroso que fala para você e fala para mim assim: você perdeu essa. Satanás é um mentiroso que fala: essa já era. Satanás é um mentiroso que fala para você assim: você não tem condições. Olha aí a sua atitude. Satanás é o maior derrotado que se coloca como vitorioso. Você já viu clássico de futebol em que um time, esse time é o favorito? É tão legal quando isso acontece. Aí o outro time, que ninguém dava nada, vai lá com uma atitude, uma mentalidade vencedora, e todo mundo fala assim: nossa, que zebra. Zebra nada, é vontade. Porque entende, peraí, a gente pode vencer. Vencer não é tudo, mas dar tudo de si pela vitória. Satanás, queridos, coloca pensamentos derrotistas em nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, com um sopro, derrotou Satanás. E às vezes, Satanás é assim, aquele derrotado que age como se fosse um vencedor para intimidar a você e a mim. E eu e você somos mais que vencedores, mas vivemos como derrotados. Mantenha a mentalidade de um vencedor, com base naquilo que Jesus já fez por nós. Olha o que o apóstolo diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Isso é uma mentalidade vencedora. Eu vou continuar, eu vou avançar. Tá difícil, mas eu vou seguir. Quebrei a cara aqui, mas Jesus já me deu a vitória. Eu posso recomeçar, eu posso reconstruir,
eu posso refazer. Eu errei aqui, mas Jesus já perdoou. A cruz do Calvário está dito, está cancelado. Nenhuma acusação pode nos abater, queridos. Mantenha uma mentalidade vencedora. Corra como aqueles que alcancem o prêmio. Corra como aqueles que falam assim: já é meu. Não tem para ninguém. Porque lembra, queridos, não tem derrota com Jesus. Tem decepções na vida. Tem aprendizado nas vezes que a gente erra. Às vezes as coisas desmoronam. Às vezes a gente mesmo toma decisões que as coisas... A gente fala: meu Deus, eu errei. Não devia ter ido por esse caminho. Mantenha a mentalidade de um vencedor, de uma vencedora. Porque Jesus de Nazaré venceu por nós. Corra como aqueles que alcançam o prêmio. Segundo, não esqueça que você compete em um outro nível. Não esqueça que você e eu, nós estamos competindo em um outro nível. Olha o que diz o verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós competimos num outro nível, irmãos. A vida é batalha. A vida é competição. A vida é luta. A vida é desafio. Mas o apóstolo aqui, ele está lembrando dos jogos. Olha, aqueles que competem, um atleta, um lutador, uma pessoa do esporte, ela tem uma disciplina. Ela se submete a um treinamento. Então, primeira coisa, a gente precisa se submeter a esse treinamento. A gente precisa organizar a nossa vida. Se a gente tem essa mentalidade vencedora, a gente vai se submeter a coisas, a atitudes, a posicionamentos que vão nos levar a receber essa coroa que dura para sempre. Mas a gente não pode esquecer, nós estamos competindo num outro nível. Nosso nível é outro, irmãos. O nosso nível não é apenas ser bem-sucedido aqui nesta terra. O nosso nível é saber que o nosso prêmio está garantido. Não importa se nós vamos alcançar êxito financeiro, naquilo que nós intencionamos fazer. O que importa é que no fim dessa competição a gente saiba: aqui, filho, filha, a sua coroa. É nesse nível que você chegou. Então, queridos, a gente precisa sim ter essa disciplina. A gente precisa se submeter. A gente precisa ter gana. A gente precisa. Por que a gente tem gana para crescer no trabalho? Para fazer as nossas coisas, para melhorar de vida. E às vezes nas questões espirituais, a gente é tão relaxado. Então quem quer competir nesse outro nível, se submete às disciplinas espirituais, a buscar a Deus, a meditar na palavra, conhecer, manejar bem essa palavra, a buscar as orientações na palavra. E aí a gente se submete a isso e a gente vai sendo lembrado. Aqui está sendo difícil. Aqui a gente está com uma competição, um querendo ser melhor que você, o outro querendo te derrubar. Mas aí a gente lembra, a nossa corrida é outra. É outro nível. É outro nível, queridos. Não podemos nos esquecer que nós estamos competindo em outro nível.
Quem tem essa consciência consegue viver a vida batalhando, lutando, mas sabendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tiver que negociar alguma coisa, espera aí, eu quero vencer no nível que o Senhor me colocou. O meu jeito de competir é outro. Meu jeito de competir é outro. Não esqueça. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Veja, o apóstolo está dizendo assim, olha, os que competem, presta atenção, pega essa dica. Ele não está chamando, porque às vezes também, irmãos, a gente fala assim, o meu nível é o céu. E aí a gente acha que aqui na terra a gente pode levar a vida de qualquer jeito. Não, aqui tá bom. Olha o que o apóstolo está dizendo, ó. Os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos o quê? Nós também nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, aqueles lá estão se submetendo a um treinamento porque eles querem as coisas deste mundo em primeiro lugar. Mas nós estamos também nos submetendo, estamos sendo treinados, estamos sendo dedicados, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos para onde Ele está nos levando. E não é que nós somos melhores, mas nós temos uma visão de futuro. Nós competimos em outro nível. Terceiro e último. Vencedores sabem por que estão competindo. Eu acho até que esse porquê, depois que eu reparei aqui, acho que seria separado o porquê. A gente nunca lembra. É junto? Obrigado aí, o Diógenes Pasquale e Márcia também. Vencedores sabem por que estão competindo. Olha o que o verso 26 diz: sendo assim, eu não corro como quem corre sem o alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Vencedores sabem por que estão competindo. Isso tem a ver com metas, irmãos. Isso tem a ver com saber por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Por que a gente está indo na direção que a gente está indo? Por que a gente está abrindo mão disso que a gente está abrindo mão? Tem a ver com foco. Eu não corro como quem corre sem um alvo. Lembra do filme? Talvez aqui os mais novos não vão lembrar do Forrest Gump, que começa a correr. E é um filme muito bom, longo, mas você pensa, ele só está correndo. Quando será que vai parar? E aí vai contando a história. É um filme top. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou correndo de qualquer jeito. Eu sei por que eu estou correndo. Eu sei por que eu estou competindo. Você sabe por que você está lutando essa batalha? Por que você está indo por esse caminho? Por que você está decidindo desse jeito que você está decidindo? Porque vencedores correm para ganhar. Isso quer dizer, irmãos, que isso é ter concentração. É deixar a torcida para lá, gente. O atleta que fica olhando para a torcida, o jogo é aqui, é concentração. Pegue os exemplos dos times, qualquer esporte, quando é uma grande final, jogos decisivos, eles se concentram. Eles cuidam da alimentação, eles ficam focados, eles se retiram as distrações, para poder, nosso objetivo aqui é ganhar esse jogo. Vencedores sabem por que estão competindo. Você sabe? Ou você está vivendo a sua vida de qualquer jeito, ou você está competindo às vezes a competições que não vale a pena. A gente precisa saber, irmãos, os jogos que a gente joga. Isso aqui, deixa para lá. E repito, esquecer da plateia. Esquecer daqueles que estão ali, às vezes torcendo contra.
Esquecer daqueles que estão ali observando se você vai chutar aquela bola e vai para fora, vai errar aquele lance, vai deixar escapar. Não! Vencedores sabem porque estão competindo. Deixa os outros falarem. Deixa os outros terem as opiniões deles. Porque se você se importa muito com as opiniões dos outros, a menos que você esteja fazendo algo que está fora daquilo que Deus quer, se você vive preocupado com o que os outros estão falando de você, você não sabe porque você está competindo. Porque o nosso alvo é Jesus. Paulo diz: eu não corro em vão, eu não dou soco no alto. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou na direção que Deus tem para a minha vida. Vencedores sabem por que estão competindo. Isso é determinação. Irmãos, imagina. Vou dar um exemplo meu. Você imagina o seu. Imagina se eu fosse ficar preocupado com tudo que as pessoas falam ao meu respeito. Qualquer líder, irmãos, que fica preocupado com o que os outros falam a respeito, não avança. Imagina se eu fosse ficar preocupado se vocês hoje gostaram do meu sermão, amanhã não. Hoje um gosta, o outro não gosta. Semana que vem o outro não gosta e aquele gosta. Eu não estou jogando para a plateia, irmãos. A gente não pode competir sem saber para onde a gente está indo. Por isso que é importante nós olharmos para o Senhor e seguir com a mentalidade que nós somos mais que vencedores em Jesus de Nazaré. Presta atenção, porque você está competindo. Por que você está vindo todo domingo nessa igreja? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está empregando o seu dinheiro na maneira como você está empregando? Ou por que você está deixando de empregar o seu dinheiro como deveria estar empregando? Por que você está deixando de ter algumas atitudes que deveria ter? Por que você está tendo atitudes que não deveria ter? Vencedores sabem por que estão competindo. Eu não corro como quem corre sem alvo. Sabe o que é isso aqui? É o crente que está correndo na esteira. Corre, 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 corre. Batalha, batalha, batalha. Mas não sai do lugar. Presta atenção, queridos. Porque o Senhor nos fez mais que vencedores. E embora vencer não seja tudo na ótica do mundo, na nossa percepção, nós somos mais que vencedores e nós precisamos dar o máximo da gente para sermos vencedores em Jesus. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, você reparou nas falas do vídeo? Você vai dar o melhor de si. Ah, mas você vai fazer isso vendado. E ele insiste ainda, vai dar o melhor de si? Você vai fazer isso vendado? Ah, por quê? Porque eu não quero que você veja o quanto que você andou. Às vezes, queridos, a gente acha que só vai chegar até um lugar. E aí ele fala, dê o melhor de si. Dê o melhor de si. Tá pesado. Não é assim com a gente, irmãos? Eu não aguento mais, tá pesado. E ele fala, eu sei que tá doendo. Mas tem uma hora que ele fala assim, o Rock, ele fala assim, eu tô descansando um pouco. Que vídeo legal, irmãos, para falar aos nossos corações. Ele fala, agora é o coração. Dê o melhor de si, continue, dê o melhor de si. Irmãos, Deus espera da gente isso, que cada um aqui dê o melhor de si.
correr para ganhar. Vem cá, Danilo, vem sim, vamos orar aqui, a gente vai cantar uma música, não sei o que vocês prepararam, ou se a gente vai repetir, mas a gente vai encerrar essa série orando. O desejo do Senhor é nos fazer seguir firmes nele, dando o melhor que nós podemos. Incline sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Você sabe o nível que você está, você sabe como está a sua mentalidade, você sabe se você esqueceu em que nível você está competindo, você sabe se você está competindo com um propósito, você sabe se você está dando o melhor de si. Deus quer o seu e o meu melhor, não menos que isso, não menos que isso. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, Pai. Obrigado porque, principalmente, Senhor, ó Deus, às vezes a gente, talvez pela nossa memória fraca, a gente se esquece de que o Senhor já venceu todas as nossas batalhas. Então, Senhor, nessa noite em que nós nos relembramos de Jesus, porque é só por Jesus que nós vencemos, Senhor, enche o nosso coração de confiança em Ti, Jesus maravilhoso. E renova as nossas forças, renova as forças dos meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que estão em casa. E, Senhor, extrai da gente, do nosso coração, o melhor, Pai, em nome de Jesus. Extrai de nós, Senhor, o desejo, Senhor, de continuar e de não desanimar, porque temos o Senhor diante de nós. Ó Deus, coloque em nossos corações não apenas a motivação para começar bem, mas, Senhor, também nós desejemos, Senhor, continuar e seguir bem, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, fortalece os cansados. Anima, Senhor, os que estão desencorajados. Alegra, Senhor, aqueles que estão abatidos. Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que fala aos nossos corações, que nos liga ao Pai. Fala aos nossos corações, manso e suave, dizendo: você consegue, filho, você consegue, filha. Ó Deus, nos relembra amanhã, Senhor, para darmos o melhor de nós para o Senhor. Nos relembra na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, de que o Senhor está conosco, dizendo: filho, você consegue. Continua dando o melhor de si. Obrigado, Senhor, por termos o Senhor sempre nos lembrando que em Ti nós podemos ser mais que vencedores e somos nos méritos de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por Jesus de Nazaré, nosso amigo, nosso pastor, nosso Deus maravilhoso, e nos consagramos a Ti, Senhor, pedindo bênçãos sobre nós neste ano que está começando, mas, Senhor, não sabemos o que temos pela frente, mas sabemos que a bênção do Senhor já está conosco, já está sobre cada família desta igreja, já está sobre tudo que venhamos enfrentar em nossas vidas, nossa igreja, em tudo que fomos realizar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos incentivar a seguir em frente. Nós oramos agradecidos nos méritos de Jesus. Amém.